Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso Gigante da Colina. E hoje é dia de Vasco, já Vasco e Vila Nova, e aqui no vídeo de hoje você vai ficar por dentro de tudo que vai acontecer nessa partida importantíssima para o Vasco. O Vasco, enfim, pode terminar uma rodada entre os 4 primeiros colocados. A gente vai falar sobre isso, falar quais são as chances disso acontecer, sobre escalação, sobre muitos assuntos no vídeo de hoje e também sobre reforços. Hoje, na parte da tarde, uma notícia surpreendeu o torcedor vascaíno, que é relacionado ao Shailon, o meio-campo que atualmente está no São Paulo. Foi procurado pelo Vasco no início desse ano, naquelas negociações que estavam envolvendo a ida do Benítez ao São Paulo, e segundo notícias, teria chances dele vestir a camisa do Vasco ainda nessa temporada. A gente vai trazer novidades sobre esse assunto e também, é claro, explicar e esclarecer tudo que está envolvendo relacionado a essas negociações. Então vamos lá, mas antes de começar o vídeo, torcedor, antes de falar sobre essa partida, sobre reforços, sobre muitas novidades, eu quero dar aqui as boas-vindas a você que está chegando no canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se você ainda não é inscrito aqui, não perca tempo e já corre aqui embaixo e aperte o botão de se inscrever no canal. Vascaíno ajuda Vascaíno e eu tenho certeza que você vai dar essa moral aqui pra gente. Então, se você tá chegando pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreva. Se você já assiste aos nossos vídeos e também não é inscrito, ajude o nosso canal. Deixe o seu like, mas principalmente o seu comentário. Hoje é dia de Vasco e, como sempre eu faço aqui, se você colocar o placar aqui embaixo e acertar, eu falo o seu nome no próximo vídeo. Então, não perca tempo, corre aqui nos comentários e deixe o placar quanto você acha que vai ser o jogo de hoje. Então vamos lá, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco, trazer as últimas notícias, as últimas novidades. E antes de começar a falar sobre as novidades do dia de hoje, eu quero passar essas fotos aí para vocês. Fotos de São Januário, imagens do gramado do estádio preparado para hoje. Realmente está um tapete o nosso estádio, finalmente. Parece que o gramado conseguiu ser ajeitado. Aos pouquinhos uma grande melhora vem sendo feita e vem aparecendo nesses últimos dias. Um período realmente muito importante para essa revitalização dos gramados. O gramado inclusive foi reformado, novos chuveirinhos, se é que eu posso dizer assim, de irrigação foram colocados dentro do gramado de São Januário e realmente parece que as coisas estão melhorando. Uma excelente notícia e tudo está preparado já para o jogo de hoje entre Vasco e Vila Nova, o jogo que é importante. O Vasco atualmente está na 9ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro e tem grande chance nessa rodada, enfim, nós conseguimos terminá-la entre os 4 primeiros colocados, algo que não aconteceu jamais desde que o Vasco iniciou na Série B do Campeonato Brasileiro de 2021. O Vasco está, volto a repetir, na 9ª colocação a 2 pontos do G4. No caso, quem é o time que puxa ali o G4 é o Goiás, com 27 pontos, tendo o CRB à sua frente em terceiro colocado com 28. Porém, para que o Vasco consiga terminar essa rodada entre os 4 primeiros colocados, necessita de uma combinação de resultados. E é claro, precisa da vitória, precisa chegar aos 28 pontos hoje, mas também tem que contar com o tropeço do CRB, que tem que perder para o Brusque, que não é algo difícil de acontecer, porque o Brusque também vem numa ascensão dentro da competição. O Goiás não pode vencer a equipe do Remo, o empate já colocaria o Vasco entre os 4 primeiros colocados. No jogo entre Avaí e Guarani, 2 adversários que também estão na parte de cima da tabela e à frente do Vasco, teria que ser um empate, um resultado importante que iria favorecer muito o Gigante da Colina. O Botafogo não poderia vencer o Operário, jogo esse na casa do Operário, e também o Sampaio Corrêa não pode vencer a equipe do Náutico, que é o atual líder do campeonato, também um resultado que tem grande chance de acontecer. E com esses placares, com esses resultados, o Vasco enfim conseguiria terminar a sua noite entre os 4 primeiros colocados. É claro, volto a repetir, é um jogo importante, o Vasco depende da vitória. Caso o Vasco não venha conseguir um resultado positivo, nada adianta se esses outros placares, que eu falei para vocês vierem a acontecer. E para isso, o Lisca está muito focado, o elenco está muito focado para conseguir esses 3 pontos. Mas antes da gente falar sobre essa partida, trazer mais detalhes, falar sobre tudo que vai acontecer no jogo entre Vila Nova e Vasco da Gama, eu quero falar sobre reforço, sobre Shailon.
Hoje, na parte da manhã, tarde, muitas notícias envolvidas com o nome do atleta. O que acontece? O Shailon, quem não conhece, é um bom meia ofensivo que também consegue atuar como lateral direito. Nessa última temporada, ele atuou pela equipe do Goiás, no caso, na temporada de 2020, início de 2021, ele era um jogador do Goiás, fez um grande campeonato brasileiro por lá, com um grande destaque, era um jogador importante da equipe goiana. Ele tem uma grande característica com bons passes, finalização, chega muito bem ao ataque, é um meia ofensivo. Características muito parecidas com o Sarrafiore, mas segundo aí, realmente acompanhando mais de perto, o que ele fez na última temporada vestindo a camisa do Goiás, é um jogador que tem mais qualidade. O Shailon tem um contrato com o São Paulo até o final desse ano. Ele voltou depois de ter feito uma bela temporada pelo Goiás, mas não foi utilizado pelo clube paulista. E com isso, o São Paulo não quer renovar o contrato do jogador. Um jogador que tem apenas 24 anos, vai estar livre no mercado e já poderia inclusive assinar um pré-contrato com qualquer equipe. E por que o nome dele está sendo comentado novamente em São Januário? Porque no início do ano já foi comentado. O Vasco liberou o Benítez para o São Paulo e o São Paulo iria liberar um jogador para o Vasco. Tentou aí liberar o Shailon, tentou levar o Paulinho Boia para o Vasco, mas nada conseguiu, aliás, não conseguiu chegar a uma definição com relação a esses dois atletas. E agora chegou no momento, da temporada que o São Paulo não quer mais o Shailon. Ele vai ser liberado no mercado. O próprio empresário dele falou sobre isso, o empresário do atleta informou que no caso o atleta, o Shailon, não está mais nos planos do São Paulo para o futuro. Ele está buscando alternativas para acertar a saída do jogador. E o Vasco sim poderia ser um destino do Shailon, já que o Vasco tentou contratá-lo no início dessa temporada através do Alexandre Pássaro. O Vasco inclusive atualmente, por liberar o Benítez ao São Paulo, já que o Vasco ainda teria um período com o Benítez dentro do seu elenco, liberou com antecedência, o Vasco tem aí certa quantia para negociar com o São Paulo. O Vasco tem um direito, um valor que não ultrapassa os R$1 milhão, mas tem certa quantia para caso venha negociar futuramente com o São Paulo. E o Shailon poderia estar envolvido nessa negociação. O São Paulo liberar o Shailon com antecedência e o Vasco não precisar pagar nada, porque tem esse valor ainda em débito do São Paulo com o Gigante da Colina. Porém, segundo notícias, apesar do Shailon ser um nome que despertou interesse no Vasco nesse início de temporada, atualmente o destino do Shailon poderá ser o futebol fora do Brasil. Futebol europeu, futebol sul-americano, futebol da Arábia, a gente não sabe qual é o destino. Mas o empresário estaria buscando soluções fora do futebol brasileiro e não mais por aqui, em território nacional. A gente, é claro, vai buscar mais novidades, mais notícias, mais detalhes dessa negociação. Uma coisa é certa, ele vai ser liberado, o São Paulo tem em débito uma quantia grande com o Vasco e poderia estar pagando essa quantia, liberando o Shailon com certa antecedência, já que seu contrato termina apenas no final do ano e poderia estar liberando agora na metade para conseguir aí, quem sabe, pagar esse débito com o Gigante da Colina e liberar o atleta ao Vasco da Gama. Se você conhece o futebol do Shailon, deixa a sua opinião aqui. O Vasco busca um meio ofensivo, o Vasco busca um meio com qualidades ao chegar no ataque e poderá ser ele, o Shailon, um grande jogador que fez grande temporada pelo Goiás nesse ano de 2020. Mas agora sim, falando sobre o jogo de hoje, falando sobre Vasco e Vila Nova, jogo importantíssimo que enfim pode colocar o Vasco entre os 4 primeiros colocados. E o Rômulo, hoje pela parte da manhã, deu entrevista à Vasco TV. Falou sobre essa partida, falou sobre a importância da vitória e sobre também a ausência do Germancano. Mas antes de falar sobre essa ausência, ele disse sobre o Lisca, sobre a importância que o treinador vem tendo dentro desse atual elenco. Eu não vou passar a entrevista aqui para não ficar um vídeo longo e cansativo, então eu prefiro falar exatamente as palavras que o próprio Rômulo disse sobre o treinador. Ele disse que o Lisca tem feito um ótimo trabalho à frente do Vasco, elogiou bastante o Lisca, disse que ele é um cara inteligente, que passa bastante confiança aos atletas e potencializa cada jogador. Ainda foi além, disse que procura fazer com que todos cresçam dentro de campo e disse que ainda a equipe tem muito a evoluir com o Lisca à frente do Vasco. Então realmente a gente vê a importância do novo treinador, vê as mudanças principalmente relacionadas ao psicológico, a confiança de cada atleta e que realmente com o Lisca à frente do Vasco muitas coisas boas ainda podem acontecer e irão acontecer. E com relação ao Germancano, o Rômulo foi bem claro. Diz que o Cano é o artilheiro do Vasco,
é o jogador que ajuda o Vasco a fazer gol e sem dúvida nenhuma vai fazer muita falta. Ele foi bem claro com relação a isso, mas com todo respeito ao Daniel Amorim, ele seguiu que essa necessidade vai ser cumprida com o jogador que entrar no lugar do Germancano, mas sem dúvida nenhuma colocou em evidência a importância que o argentino tem para esse atual elenco cruzmaltino. Infelizmente, após 23 partidas consecutivas, o Vasco não vai ter o Germancano no ataque. Vamos ver como vai ser o desempenho da equipe sem esse ponto de referência aí que o Gigante da Colina tem na parte da frente do ataque. E com relação ao histórico do confronto entre Vasco e Vila Nova, até o momento são 11 confrontos na história, 8 vitórias do Vasco, 2 derrotas, no caso para o Vila Nova, e um empate entre as duas equipes. O Vasco tem a maior goleada do confronto, em 2009 pela própria Série B. O Vasco venceu por 4-1 em São Januário, com gols de Nilton, Amaral, Tite e Elton. Elton, inclusive, atual atacante do Cuiabá. E seguindo aqui, o técnico também, do próprio Vila Nova falou sobre essa partida e destacou mais uma vez a ausência do Germancano. Ele disse que o Cano é um dos principais jogadores da Série B do Campeonato Brasileiro, um jogador que chama muito a atenção pela qualidade técnica em finalizar dentro da área. Disse sobre os números do Germancano, que são números muito bons, impressionantes. É um jogador muito interessante para o adversário, no caso interessante e bem utilizado pelo próprio Vasco da Gama. E disse que a ausência do jogador, sem dúvida nenhuma, dá um refresco, dá no caso uma aliviada, se é que eu posso dizer assim, para o sistema defensivo do Vila Nova, pois é um jogador que chama muito a atenção, um jogador de extrema qualidade. Mas ele seguiu, dizendo que apesar do momento que o Cano vive, é um jogador que preocupa, no caso, o Daniel Amorim. Caso ele venha a ser utilizado, é um jogador que preocupa, por ser um jogador alto, um jogador que tem uma característica de ser um bom finalizador, conseguir ali nas bolas aéreas ter um destaque também, então vai também causar dificuldades à equipe do Vila Nova, mas deixou bem claro que o Cano é um jogador fora da curva, é um jogador de muita qualidade e que vai dar ali um certo alívio, não tendo ele hoje enfrentando a equipe do Vila Nova. E com relação a desfalques, que é o Cano, temos também retorno. Matias Galarza retornará ao Vasco da Gama. O atleta que foi desfalque nessa última partida contra o Vitória em Salvador estará de volta à disposição do técnico Lisca. Porém, seguiremos com alguns desfalques. Ricardo Graça e Lucão serão poupados, provavelmente estarão de volta somente na sexta contra a equipe do Remo. Riquelme, Bruno Gomes e Michel seguem no departamento médico. Suspenso, é claro, Germancano, e temos alguns atletas pendurados, que caso venham a levar o terceiro cartão amarelo, serão desfalques para a próxima partida. Mais uma vez, está nessa lista Leonardo Matos, Leandro Castan, Juninho, Marquinhos Gabriel e Daniel Amorim. Os atletas que, caso volto a repetir, venham a levar o terceiro cartão amarelo, desfalcarão o Vasco na sexta-feira contra o Remo, fora de casa. Dessa maneira, o Vasco vai para campo com as seguintes escalações. Escalação essa vazada pelo GE. Não temos a confirmação se será exatamente essa, mas por conta dos acertos que o GE, que essa página vem tendo nas últimas partidas, muito provavelmente que o Vasco irá a campo dessa maneira. Com Vanderlei no gol, Leonardo Matos na lateral esquerda, direita, aliás, Miranda ou Hernando formando ali o sistema defensivo, porém pela ótima partida que o Miranda fez nessa última partida, ele deverá continuar e permanecer como titular. Leandro Castan no outro lado da zaga, Zeca na lateral esquerda, no meio-campo, Rômulo e Juninho formando a dupla de volante, à frente deles Marquinhos Gabriel retornando à equipe e na frente Léo Jabá, Morato e Daniel Amorim ou Sarrafiori, que é a outra grande dúvida. Caso Sarrafiori venha entrar, o Vasco jogará com 4-2-2-2. 2 volantes, 2 meio armadores, no caso Sarrafiori e o Marquinhos Gabriel, e 2 atacantes, Léo Jabá e Morato. Porém, caso o Daniel Amorim venha entrar como titular, o Vasco jogará na 4-2-3-1. Como vem jogando nas últimas partidas. Dupla de volante, Juninho e Rômulo, à frente dele Marquinhos Gabriel, Léo Jabá e Morato, e o Daniel Amorim fazendo um papel semelhante ao que o Cano vinha fazendo nessas últimas partidas. Uma coisa é certa, o Vasco vem com novidade, o Vasco vem com mudanças e promete boa partida no jogo de hoje, buscando, é claro, conseguir a vitória e quem sabe entrar entre os 4 primeiros colocados, entrar no G4 e de lá não sair mais. Mas esse foi o vídeo, rapaziada, trazendo as últimas novidades, as últimas notícias. Eu tenho certeza que se você assistiu esse vídeo, saiu informado, eu fiz de tudo para passar todos os detalhes, todas as informações.
Então se você está aqui até o final do vídeo, deixe seu comentário, quanto você acha que vai ser o jogo de hoje entre Vasco e Vila Nova. Deixa a sua opinião aqui embaixo, eu faço questão de responder a cada um de vocês. E também deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo para que todos seus amigos vascaínos possam ter acesso aqui a esse conteúdo. E é claro, um grande abraço a todos. Hoje é 3-1 Vascão em São Januário, uma vitória para dar confiança, sair tudo que realmente está de ruim dentro do nosso clube e buscar ali a liderança e o G4 da competição. Grande abraço a todos, deixe seu palpite aqui embaixo e, é claro, saudações vascaínas.